Olá, pessoal. Estamos agora no 6º bloco da segunda aula e vamos começar um tema novo. Nós falamos aqui sobre jurisdição, ação e processo. Falamos também com você que esses três temas se interligam de tal forma que é tratado tudo como processo. A jurisdição, a ação provoca a jurisdição que age segundo um processo. Então, quando falamos de algum tema processual, pode ser que esse tema se refira especificamente à ação, ou refira-se especificamente à jurisdição, ou refira-se genericamente ao processo. Nós vamos tratar agora, neste bloco, sobre competência. É um tema que tem a ver imediatamente com a jurisdição, que competência é a limitação da jurisdição. A jurisdição é a função, o poder, a atividade que tem o Estado, por meio de seus juízes, de dirimir conflitos, de realizar direitos, de acautelar direitos. Todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. O juiz de uma vara criminal, por exemplo, não tem competência para uma ação de separação judicial. É nesse sentido que falamos que a competência é a limitação da jurisdição. A jurisdição é gênero e a competência é uma especificidade, é mais específica. Competência é um tema afeto diretamente à jurisdição, mas tem tudo a ver com o processo. Tanto que competência figura como pressuposto processual. Se o juízo for, eu estou falando de juízo no sentido de órgão jurisdicional, quase sempre a gente se refere à competência do juiz, mas, de um ponto de vista mais técnico, é competência do órgão jurisdicional, portanto, do juízo. E se o juízo for incompetente, for absolutamente incompetente, faltará um pressuposto processual de validade. A decisão que esse juízo incompetente proferir não terá validade. Será passível de ação, até de ação rescisória. Então veja-se que o tema competência tem a ver com jurisdição, mas tem tudo a ver com processo. E tem a ver também com a ação, porque eu vou ajuizar a ação perante o juízo competente. Vamos aqui no nosso slide. Todo juiz tem jurisdição, é artigo 1º do atual Código de Processo Civil. A jurisdição é exercida pelos juízes no território nacional. Então, todos os juízes têm jurisdição. Não significa que o juiz da vara criminal possa decidir questões de família, que o juiz do trabalho possa decidir questões criminais. Não, ele não é competente, o juiz do trabalho não é competente para matéria de família ou matéria criminal. Cada órgão jurisdicional, que nós chamamos de vara, em certas circunstâncias tribunal, cada órgão jurisdicional tem a sua competência definida na Constituição da República. Quem é competente para julgar criminalmente um senador ou um deputado? O Supremo Tribunal Federal. É lá no Supremo Tribunal Federal que está sendo julgada a ação 470, ação penal 470, envolvendo aquela questão do mensalão. Porque este juízo, este órgão jurisdicional, chamado Supremo Tribunal Federal, é o competente para julgar essas pessoas. Mas pode ser que o assunto não esteja afeto ao Supremo Tribunal Federal, e sim a uma vara criminal do determinado foro de uma comarca. O fato é que todo juiz tem jurisdição. Mas essa jurisdição é distribuída entre os diversos órgãos jurisdicionais para dividir o trabalho no território nacional. E essa divisão leva em conta muitos aspectos, leva em conta as pessoas. Quem julga o presidente da República? Em crime comum, o Supremo Tribunal Federal.
Em crimes políticos, que pode levar ao impeachment, como levou ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, é o Senado Federal, presidido este órgão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem tem competência para julgar uma ação de divórcio? A vara de família. E assim por diante. Então, a competência tem a ver com essa divisão do trabalho no território nacional. A grande divisão que se faz é entre 3 ramos do judiciário: justiça trabalhista, justiça federal e justiça estadual. Há também a justiça eleitoral e a justiça militar. Então, 5 ramos: militar, eleitoral, trabalhista, federal e justiça comum estadual. Então, se divide primeiramente nesses 2 grandes blocos, estadual e federal. Isso porque a justiça federal, propriamente dita, é federal, como o nome está dizendo. A justiça do trabalho também é federal e a eleitoral também é eleitoral. A militar nós temos um ramo que é estadual e outro ramo que é federal. A grande divisão é entre justiça estadual e federal. E assim o é por causa do nosso sistema federativo, a forma de Estado que adotamos. Então, o Estado de Goiás tem a sua própria justiça. Isso não significa que, em certos casos, dependendo da natureza da demanda, dependendo das partes envolvidas, não significa que o caso não será levado à Justiça Federal. Mas, de qualquer forma, isso é uma divisão. E competência é esse conjunto de limites dentro do qual vai atuar um órgão jurisdicional. A Constituição Federal, as constituições estaduais, as leis e as normas de organização judiciária que vão dizer qual é a competência para julgar este ou aquele caso, esta ou aquela pessoa. Vamos para frente. Há um princípio, de antemão nós já vamos adiantando, que é o princípio da chamada competens. Isso significa que o órgão jurisdicional, vamos chamar de juiz, na verdade é um órgão, e um órgão jurisdicional não é composto só pelo juiz, é composto pelo juiz, pelo escrivão, pelo oficial de justiça e assim por diante. Mas o órgão jurisdicional, ou o juiz, vamos personificar na pessoa do juiz, tem competência, pelo menos, para declarar a sua própria incompetência. Então se distribui uma ação perante um órgão jurisdicional, perante um juiz, uma ação contra você, e você entende, de acordo com as leis, que aquele órgão jurisdicional é incompetente, você arguirá a incompetência daquele juiz. E caberá àquele juiz apreciar a sua própria incompetência. E se ele se der por incompetente, ele remeterá então os autos ao outro órgão jurisdicional, ao órgão jurisdicional competente. É nesse sentido que se fala competens, essa expressão em alemão, e que significa que o órgão jurisdicional, por mais incompetente que seja, tem competência pelo menos para apreciar a sua própria incompetência. É claro, se ele disser que é incompetente ou afirmar a sua competência, caberá recurso. Muito bem. Aqui está falando que a decisão é não vinculativa. Ou seja, o juiz decidindo que é competente ou que é incompetente, caberá recurso para um órgão superior. E caberá, no caso dele se julgar incompetente e remeter os autos ao juízo que ele reputa competente, esse juízo destinatário dos autos do caderno processual poderá suscitar o que chama de conflito negativo de competência.
Ó, o juiz A falou que não é competente, mandou para mim, juiz B. Eu também entendo que não sou competente e suscito um conflito negativo de competente que vai para o tribunal. O tribunal dará a última palavra. É o juiz A ou o juiz B? É o tribunal A ou o tribunal B? Muito bem, e vamos dar prosseguimento aqui no nosso assunto. Diz-se que a competência é absoluta ou relativa. Competência absoluta ou relativa? Na verdade, não é a competência que é absoluta ou relativa. O que é absoluta ou relativa é a incompetência. Quando se diz que a incompetência é absoluta? Se diz que a incompetência é absoluta quando as regras da competência foram definidas ou quando a competência foi definida por regras cogentes, imperativas. No ordenamento jurídico nós temos regras que são impositivas e outras que não são. E quando essas regras são de interesse público, são imperativas, nós falamos que se ofender, se infringir essas regras de competência, a incompetência será absoluta. Ao contrário, nós temos certas regras no ordenamento jurídico que são dispositivas. Elas indicam, no que respeita à competência, o órgão competente. Mas se a parte distribuiu em outro órgão jurisdicional, que não aquele que a regra indicou em primeiro lugar como competente, e a parte a quem interessa arguir a incompetência nada disser, o que vai acontecer é o que nós chamamos do fenômeno da prorrogação da competência. Ou seja, quem era relativamente incompetente, não havendo a arguição da outra parte, passa a ser o competente. Nós falamos que a competência foi prorrogada. Na incompetência absoluta, também chama-se de competência absoluta. Na incompetência absoluta não há prorrogação. Não adianta você levar o divórcio lá para o juiz do trabalho. De nada resolverá a outra parte ficar calada, nada a dizer. A competência não será prorrogada. Ou seja, o juiz do trabalho, em razão do silêncio da parte contrária, não se tornará competente para decidir a matéria envolvendo direito de família. Essa é uma competência absoluta porque é fixada por norma cogente. Tudo que disser respeito a direito de família, ou melhor, tudo que disser respeito à matéria, a regra é tida como cogente, absoluta, de interesse público e, portanto, não haverá prorrogação. E na competência absoluta, diferentemente da incompetência relativa, o juiz pode apreciar de ofício, sem que ninguém diga nada. O juiz do trabalho, estou citando esse exemplo por ser um exemplo até absurdo, o juiz do trabalho poderá dizer o seguinte: não sou competente, sem ninguém dizer nada, não sou competente para apreciar causas de família. Remetam-se os autos à vara de família do fórum tal. Se fosse incompetência relativa, de um modo geral, fixada em razão de critérios territoriais e critério do valor da causa, quando se fixa em razão do território e do valor da causa, de regra há exceções, a competência é relativa, fixada por normas dispositivas, e em se tratando de incompetência relativa, o juiz fala, eu sou incompetente. Ele não poderá dizer nada de ofício, não poderá dizer nada sem que as partes o provoquem. Bem, em se tratando de incompetência absoluta, ela pode ser arguída em qualquer tempo, não prorroga e nem preclui. Se é um juiz do trabalho, volta ao exemplo, com uma demanda envolvendo direito de família,
ele, na primeira vez que ele tiver contato com os autos, ele já pode, de ofício, se dar por incompetente. Pode esperar a resposta da parte contrária. Pode ser que a questão surja na apelação. E pode ocorrer, inclusive, em ação rescisória. Desse jeito. Se for incompetência relativa, não pode. Se for incompetência absoluta, gera nulidade de todos os atos decisórios. O juiz absolutamente incompetente que proferiu decisão, essa decisão será nula. Em se tratando de incompetência relativa, o que nós vamos falar a seguir, não se anula atos decisórios. O juiz, a quem for remetidos os autos, no caso de incompetência relativa, poderá rever a decisão, mas em princípio ela é absolutamente válida. Bem, a competência absoluta não se altera por conexão ou continência. Nós vamos ver esse assunto mais à frente. Conexão e continência refere-se a lides que tenha um liame e que, em razão disso, elas são reunidas num só órgão jurisdicional. É causa de prorrogação da competência, conexão e continência. É um assunto técnico, evidentemente, como tudo em direito, mas espero que você, que está iniciando agora no campo do direito, que tenha condições de compreender essas temáticas tão técnicas. Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, falando aqui de... Espera aí. É certo que... Vamos ver aqui. Muito bem. Aqui agora vai dar certo. Desculpe a falha e vamos dar prosseguimento. E agora falando de competência ou de incompetência, quando o juiz é incompetente. Competência ou incompetência relativa. A lei é dispositiva. A lei estabelece um critério, mas levando em conta o interesse particular. Quando se diz, por exemplo, no artigo 94 do Código de Processo Civil, que competente é o foro do domicílio do réu, isso é para facilitar para o réu. Esse é o foro geral. Em se tratando de ações que versem sobre direitos pessoais, obrigacionais ou de crédito, o foro competente é o foro do domicílio do réu. Isso é fixado no interesse particular, no interesse do réu. Você que está aí em Manaus e tem uma nota promissória, você pretende receber e o devedor não lhe pagou. Você vai propor uma ação. Você escolhe qual foro. Primeiro é a praça de pagamento da nota promissória. Se não tiver praça de pagamento, será o domicílio do réu. Mas suponhamos que domicílio do réu e praça de pagamento, tudo em Belo Horizonte. Significa que você, credor que mora em Manaus, terá que ajuizar a ação na comarca de Belo Horizonte. Mas não se esqueça de que essa regra de competência territorial, esse é um critério territorial. Que estrada? Qual avião? Que navio? Qual meio de transporte eu tenho que apanhar para ir lá ajuizar essa ação? É um critério territorial. Isso é fixado, esse critério, no interesse do réu. E você, por comodidade, você está aqui em Belo Horizonte, você resolve ajuizar a demanda aqui em Belo Horizonte. O réu, o devedor, o executado, é citado lá em Manaus. E se ele nada disser sobre a incompetência,
se ele não arguir por meio do que se chama exceção de incompetência, a competência estará prorrogada ou modificada. O que significa que o juiz da comarca de Belo Horizonte, que era inicialmente incompetente, ele passa a ser competente, em razão de o réu ou o devedor nada ter dito, em razão de o devedor ou executado não ter excepcionado o juízo, não ter apresentado uma exceção de uma exceção de incompetência, desta forma. Tudo bem? Ela só pode ser arguída a incompetência relativa pelo réu. O juiz não pode de ofício, nós já falamos isso, exatamente porque a regra, a norma, é instituída a favor do interesse particular, no interesse de uma das partes. Preclui e prorroga-se, se não arguída em 15 dias. De um modo geral, se tem 15 dias para arguir a exceção, exceto em alguns procedimentos. Mas, de um modo geral, principalmente no procedimento ordinário, tem 15 dias de prazo. Mais para adiante, vamos falar da forma da contagem desse prazo. O fato é que o réu tem 15 dias, ele tem 15 dias para contestar no procedimento ordinário e ele tem também 15 dias para apresentar exceção de incompetência, incompetência relativa. Isso é autuado em apartado, num caderno separado dos autos principais. E é decidido assim, uma decisão interlocutória pelo juiz, se for o juiz de primeiro grau, cabendo recurso para o tribunal. Se nada disser, prorroga-se a competência. Só o réu pode arguir. Mesmo arguído, não anula os atos decisórios. Na competência absoluta, anulam-se os atos decisórios. Aqui, não. Essa competência relativa pode ser alterada pela conexão ou continência. Então, há uma demanda que foi distribuída a um dado juiz. E há uma outra demanda que tem um liame, uma conexão, um vínculo com aquela demanda anterior. Uma foi distribuída perante este juízo e esta outra perante o outro juiz. Uma perante o juiz A e outra perante o juiz B. Entre a demanda distribuída ao juiz A e a demanda distribuída ao juiz B, há um vínculo que denominamos de conexão, em alguns casos de continência. Essas demandas poderão ser reunidas se a competência foi definida por regra dispositiva, no interesse particular. Em outras palavras, se a competência é relativa. Vamos aqui para frente. Não se deve confundir competência de foro ou competência territorial com competência de juízo. Não se confunde competência de foro ou competência territorial com competência de juízo. Quando eu falo, esta ação deve ser distribuída no foro da comarca de Belo Horizonte, isso é uma competência de foro. Eu sei que esta ação deva ser distribuída no foro da comarca de Belo Horizonte, porque é uma ação que versa sobre direito pessoal, também chamado obrigacional ou de crédito, e o domicílio do réu é Belo Horizonte, então é Belo Horizonte. Mas eu não sei ainda para qual vara. Há mais de 30 varas cíveis que poderia apreciar esta questão da qual estamos a tratar na comarca de Belo Horizonte. E quem vai definir para que vara irá? Para a primeira, para a 30ª, enfim. Isso vai ser uma distribuição
seguindo alguns critérios pré-determinados, feitos pelo computador. Quando eu falo que a demanda vai ser ajuizada em Belo Horizonte, eu estou falando da competência de foro ou competência territorial, fixada por um critério dispositivo, por lei dispositiva, no interesse do réu. Quando eu falo que a competência foi definida na 22ª Vara da Comarca de Belo Horizonte, isso é competência de juízo. Ele identifica o órgão jurisdicional específico que vai atuar no caso. Aqui indica um órgão jurisdicional no sentido territorial, um dos órgãos jurisdicionais. Competência de foro ou competência de juízo são, enfim, conceitos distintos. Forma de arguição da incompetência. Nós falamos que a incompetência relativa tem que ser arguida. Não pode o juiz reconhecer de ofício. A incompetência absoluta também se pode arguir. A incompetência absoluta se argui na própria contestação. A incompetência relativa há de se instaurar um incidente, chamada arguição de incompetência. Forma no CPC vigente. Como é que se argui a incompetência absoluta no CPC vigente? O CPC de 1973. Bem, é de qualquer forma, inclusive de ofício pelo juiz. O juiz não precisa nem de provocação. Agora, se eu sou réu e tem interesse, né? É claro que o juiz não aprecia aquilo, até porque pode dar nulidade, que ele não aprecia aquela questão, eu posso arguir. Arguir por uma simples petição nos autos, arguir por meio da contestação. E a relativa, como se argui a competência relativa? O juiz não poderá arguí-la de ofício. É preciso de uma exceção de incompetência. Os artigos aqui referem-se ao CPC de 1973. Na medida do possível, na medida da conveniência, quando a matéria foi tratada de forma muito diferenciada, no novo CPC, o Código de Processo Civil que está por vir, que está sendo votado na Câmara dos Deputados, e aí nós vamos apresentar a você o novo tratamento dado à matéria. Lembrando que nem tudo será alterado, há alterações pontuais aqui e acolá, mas nem tudo, evidentemente, será alterado. O que importa é isso, competência absoluta, a incompetência é arguída por qualquer forma, inclusive de ofício, a relativa só via exceção, que o juiz decide, e se der por incompetente, ele remete ao juízo que ele reputa competente, que por sua vez poderá suscitar a incompetência ao tribunal. Se o juiz se der por competente, de qualquer forma, caberá o recurso de agravo. Muito bem. Ainda continuando a forma de arguição da incompetência, agora no novo CPC. Como vamos arguir a incompetência no novo CPC? A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. É que no novo Código de Processo Civil não haverá mais essa exceção de incompetência. Caberá ao réu arguir a incompetência absoluta ou a relativa na contestação. Lembrando que mesmo que o réu não argua a incompetência absoluta, poderá o juiz de ofício reconhecer essa incompetência. E a relativa, como será? Aqui já está dito, absoluta ou relativa. Não haverá exceção de incompetência. Absoluta ou relativa será na própria contestação, como preliminar. Antes de tudo, se argui essa questão como uma questão prejudicial. Não mais se argui, aqui está um erro, né, de datilografia. Datilografia ou digitação. Não se argui incompetência relativa por meio de exceção. Ambas as incompetências serão arguídas
em preliminar de contestação. Pessoal, nós vamos encerrar este bloco por aqui, vamos dar continuidade a este tópico, né, chamado de competência. É um tópico da maior relevância, é um tópico que gera muitas e muitas indagações de ordem prática, e nós vamos dar prosseguimento na próxima aula, ou seja, na terceira aula de Direito Processual Civil. Até daqui a pouco.